Efésios capítulo 1, do versículo 5 ao 7, nós lemos assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E nós estamos continuando a série que nós iniciamos recentemente sobre riquezas verdadeiras. Riquezas verdadeiras. E nessa nova série nós já vimos algumas riquezas. Na semana passada nós vimos sobre sabedoria e conhecimento de Deus. Nós falamos também sobre a bondade e a paciência de Deus e da riqueza que é anunciar o Evangelho. Essas são riquezas que o mundo não reconhece e que, infelizmente, muitas vezes nós crentes não reconhecemos, nós não damos o devido valor a essas verdadeiras riquezas. Não é sábio estar desperdiçando ou esbanjando qualquer riqueza, quanto mais essas que são riquezas verdadeiras. Hoje eu quero falar especificamente sobre as riquezas da graça. As riquezas da graça. Quais são e o que elas nos trazem? Então, voltando ao versículo 7 de Efésios 1, que acabamos de ler, que diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós vemos aí frisado a riqueza da sua graça. A graça de Deus é uma riqueza, é um tesouro, é algo valioso, tem grande valor. E o resultado mais precioso, mais notável, mais contundente da riqueza da graça de Deus é a salvação. Nós lemos inclusive duas expressões do versículo 7, em quem temos a redenção. Redenção. Redenção vem de redimir. Redimir vem de resgatar. Nós fomos redimidos, nós fomos resgatados pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. Ele nos comprou, nos remiu, nos resgatou. E ele fala, a remissão das ofensas, a retirada das ofensas, dos pecados. No céu, a nossa conta, quem tem Cristo como Salvador, no céu a sua conta, e a Bíblia fala no livro do Apocalipse sobre livros, fala sobre os livros das obras e o livro da vida. E os livros das obras contêm todas as obras que todos nós fizemos, faremos, estamos fazendo, está tudo lá, consta tudo. E as boas obras não servem para a salvação, nós sabemos disso de Efésios 2:8, sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Então, no livro das obras, que tem todas as obras, está escrito lá o seu nome e todas as obras, as boas obras não é o problema, não são esses os problemas. E como elas não servem para a salvação, de nada impacta a nossa salvação ou não, mas lá elas estão. Mas junto às nossas boas obras, estão também as nossas más obras, os nossos pecados, as nossas ofensas. E esses são os problemas. Não são as nossas boas obras que são o problema, são as nossas ofensas, nossas transgressões. E todo homem, como nós sabemos pela nossa consciência, e como a Bíblia várias vezes indica, que nós somos todos pecadores. E são esses os problemas, mas para quem recebeu Cristo como Salvador, todas as ofensas, todos os pecados foram redimidos, foram pagos, foram apagados, foram anulados. Está tudo pago. Foi o que Jesus falou na sua última palavra, a última coisa que ele falou antes de morrer na cruz foi tetelestai, que significa está pago, está consumado, conta paga, encerrado, conta fechada. Então,
Quando fala sobre a remissão das ofensas, quer dizer que todo mundo que é salvo, as ofensas que ele cometeu são canceladas. E por isso que podemos ir para o céu. Por isso que nós somos salvos. Porque as nossas ofensas, como fala aqui, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Nós só podemos ter essa salvação segundo as riquezas da graça de Deus. Isso é uma grande riqueza. É a riqueza mais importante do mundo, porque é a riqueza que traz salvação pessoal para todo homem, para todo ser humano. Romanos 3, 23, deixa bem claro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo mundo pecou, todo mundo está destituído da glória de Deus. Estamos perdidos, destituídos. E o versículo seguinte, 24 de Romanos 3, sendo justificados, aí que vem a remissão, aí que vem a redenção, aí que vem a justificação, ou seja, nós somos feitos justos. A justiça de Cristo é colocada em nossa conta. Eu não tenho justiça nenhuma. A Bíblia fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia, Isaías escreve isso. Então eu não tenho justiça nenhuma, nem você tem justiça nenhuma, que vai lhe levar ao céu, vai lhe levar à comunhão com Deus, vai lhe levar à redenção. Mas a justiça de Cristo é colocada na nossa conta, imputada no nosso nome, e nós somos então, versículo 24, sendo justificados, qual a palavra seguinte? Gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, mais uma vez a palavra redenção, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus é aquele que nos redime, aquele que traz redenção, e ele, pela sua graça, ele gratuitamente, ou seja, não vem das obras, não é o que você ou eu vamos fazer, deixar de fazer, frequentar, deixar de frequentar, é gratuito. Gratuitamente, e gratuitamente vem de graça, as riquezas da sua graça. Esse é o tamanho da riqueza da graça de Deus, que ele gratuitamente nos salva. Nós não temos que pagar nada, fazer nada, simplesmente acreditar no que ele fez, acreditar nas riquezas da sua graça, que Deus, um justo Deus, é capaz de olhar para nós, criaturas pecadoras, rebeldes, obedientes, e ele pode enviar o seu Filho para pagar a nossa conta e colocar a justiça que era dele em prol de nós. Então, a salvação é uma riqueza e é uma riqueza gratuita. Nós não associamos muito isso. Nós sempre temos riqueza, o resultado de trabalho, resultado de sorte, né, alguém na loto, de herança, enfim. Nós sempre associamos uma riqueza com algo. Fizemos alguma coisa, nós merecemos alguma coisa, nós herdamos alguma coisa, nós achamos alguma coisa. Mas aqui fala que a riqueza é uma riqueza gratuita. Mas a graça é uma riqueza gratuita a nós que recebemos a graça. Não é gratuita a Deus quem dá essa graça. Mais uma vez, Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Qual foi o preço da graça? Qual foi o preço? Qual é a riqueza? O que dá valor à graça de Deus? O que dá poder à graça de Deus? O sangue de Jesus. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por que tinha que ser o sangue de Cristo? Não podia ser o meu sangue e nem o seu sangue, porque o nosso sangue é um sangue tingido com o pecado. O sangue de Cristo não, Cristo era perfeito. Cristo nunca pecou, nunca desobedeceu Deus, inocente em tudo, morreu por amor a nós. Então o seu sangue tem valor, o seu sangue foi derramado, e de forma muito cruel foi o seu sangue derramado. Essa riqueza, a graça, a riqueza da graça de Deus, essa riqueza, ela deve ser ostentada, exibida, publicada, mostrada.
Muitas vezes pessoas gostam de ostentar riqueza, gostam de mostrar, publicar, dizer para todo mundo o que tem, o quanto tem, os seus brinquedos, os carros e lanches, jet skis, iates e mansões e jatos, e enfim. Eles gostam de ostentar, de mostrar, publicar, anunciar a todo mundo as suas riquezas. Pois bem, esta riqueza, a riqueza da sua graça, ela deve sim ser ostentada. Efésios 2, versículo 7, diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus quer ostentar estas riquezas da sua graça. Ele quer que o mundo inteiro conheça, Ele quer que gerações inteiras conheçam, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Então Deus quer que essa graça seja anunciada. Ela quer que essa riqueza seja publicada. Efésios 3:8. A mim, Paulo escrevendo, a mim, o mínimo de todos os santos, que foi dado esta graça de anunciar riquezas da graça e a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Entenda, se você parar para pensar e raciocinar humanamente, não há motivo, é incompreensível, porque um Deus santo, um Deus criador, um Deus perfeito, um Deus tão majestoso, vai se preocupar e amar criaturas falhas, frágeis, imperfeitas, infiéis, ao ponto de Ele mesmo se sacrificar. É tão incompreensível como se você desse a sua vida por um rato. Hoje, a irmã Luciane e eu colocamos uns lanchinhos para os nossos ratos. Esses lanchinhos era para matá-los, eram iscas, era veneno. Agora você imagina uma coisa pior do que um rato. É lá que nós estamos em comparação com Deus. Muito pior. Deus está muito mais alto do que nós nessa comparação, e o rato está muito mais acima do que nós nessa comparação. Deus é um Deus perfeito, majestoso, justo, perfeito, criador do céu e da terra, e nós somos vermes. Aí esse Deus manda o seu filho morrer na cruz por estes vermes que somos nós. Pastor, eu não sou um verme. Espiritualmente nós somos vermes. Nós não temos valor algum, somos pecadores, condenados, indignos. Por isso que fala aqui, as riquezas incompreensíveis. Como é que um Deus tão majestoso vai sequer se preocupar por meras amebas espirituais como nós? Não faz sentido. É incompreensível, mas é o que acontece. É justamente isso. Esta é a riqueza da graça de Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus, da sua benignidade. Então Paulo diz que ele teve a graça, que faz parte das riquezas da graça, de anunciar entre os gentios. Então nós, valorizando as riquezas desta graça, de que Deus nos ama e nos salva, parte da riqueza dessa graça é a graça de anunciar, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso cabe a nós. Isso não foi para o apóstolo Paulo. Paulo era o apóstolo, Paulo era o cara, Paulo. Isso é para todo mundo. É para mim, é para você, é para todo mundo que recebeu, todo mundo que foi alcançado pelas riquezas desta graça, essas incompreensíveis riquezas de Cristo. Cada um que recebeu deve pegar essa graça e deve anunciar essa graça por meio do Evangelho. Como é que podemos fazer isso? Bom,
várias formas, eu vou condensar em duas. Podemos anunciar as riquezas dessa graça, número um, através de brilhar. Devemos brilhar, como diz Mateus 5,16, onde nós lemos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então nós devemos resplandecer, nós devemos brilhar. Resplandecer quer dizer brilhar, soltar luz. Que luz, que brilho! Para que vejam as vossas boas obras. Nós devemos viver de tal modo que nossas boas obras resplandeçam, brilham, sejam evidentes, e as pessoas possam então glorificar o nosso Pai. Não é brilhar para dizer, olha como eu sou bom e maravilhoso, veja como eu sou bom, como eu sou generoso. Não é isso. E Jesus fala, se quando você ora, ou você dá alguma coisa, você contribui, você faz uma caridade, você faz um favor. Se você gosta de fazer aquilo e aparecer, né, colocar lá na mídia social, você gosta de divulgar, você gosta de ter a preeminência, Jesus falou, você já recebeu a sua recompensa. Mas faça em secreto, para que o vosso Pai, que vem em secreto, o recompense abertamente. Então, quando nós buscamos fazer boas obras para a nossa glória, para a gente aparecer, para a gente ser beneficiado, então isso não está apontando para Cristo. Mas nós devemos sim fazer boas obras e as pessoas vão a Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto de dar exemplo pessoal porque vão achar que eu estou me gloriando, mas umas 3 semanas atrás eu estava numa farmácia comprando remédio, acho que é para minha mãe, se não me engano. Aí eu fui, comprei, tinha um senhor na minha frente, pagando, e eu estava lá esperando. Aí eu percebi que o que indicava o cartão dele não tinha saldo, limite. E ele falou, eu não vou poder levar esses medicamentos. Só que era medicamento por receita. Então ele falou, veja bem, eu vou lá buscar, vou levar os remédios de volta, mas deixa eu pegar a receita para eu comprar mais tarde, quando eu puder. Ele deixou os remédios lá. Aí ele foi lá para o fundo da farmácia procurar a receita dele. Eu falei para o caixa, bota na minha conta. Bota no meu cartão. Só tem certeza? Tem. É quanto? R$120. Eu falei, não, então deixa. Não, estou brincando. Eu falei, não tem problema, pode botar. Eu falei, mas bote rápido, eu não quero que ele veja, eu não quero que ele volte. Aí o caixa, um rapaz até muito simpático, muito cooperativo, fez rápido, eu falei, agora passa o meu, mas passa logo, que eu não quero que ele me veja. Diga para ele que alguém pagou. Apagou, eu entrei no carro, ele estava voltando, eu saí, entrei no carro e fui embora. Tá? Eu não sei o que ele pensou, mas eu imagino que ele deve ter louvado a Deus. E não aquele jovem simpático que, entendeu? Ei, moço, fui eu, viu? Quer tirar uma foto comigo, botar no seu Twitter? Não. Ele não sabe quem foi. O rapaz do caixa sabe. Mas ele não sabe quem foi. Eu tenho certeza, eu não sei, mas eu tenho certeza que aquele homem louvou a Deus. Louvou a Deus. E assim devemos fazer brilhar, que devemos resplandecer diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então essa é uma forma de a gente anunciar as riquezas da graça de Cristo. Outra forma é pregando. Pregando, como fala em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Simples. Ide a todo mundo. Mas pastor, eu não posso ir a todo mundo. Não, por isso que nós temos um programa missionário. Nós pregamos aqui, onde nós podemos ir, devemos ir, e de fato vamos, e nós enviamos, contribuímos, oramos e ajudamos financeiramente aqueles que vão por todo o mundo. Você vê no nosso mapa missionário, nós temos pessoas nas Filipinas, na Irlanda, nos Estados Unidos, vários no Brasil, e tem todo mundo que a gente pode ir e de pregar o evangelho.
É uma forma de a gente anunciar as riquezas da graça de Deus. São riquezas que nós precisamos anunciar, pessoalmente anunciar. Você não precisa ser um pastor, ficar atrás de um púlpito, juntar o povo para anunciar. Não. Anunciar o evangelho você faz lá fora, nas ruas, nas praças, nas portas, nas escolas, nos hospitais, nas prisões. Ah, pastor, prisão. A irmã Dalete ministra para a população prisional no estado de São Paulo. Indiretamente, nós estamos ajudando a alcançar aquelas pessoas na prisão, encarceradas. Então, as riquezas da salvação devem ser anunciadas. São riquezas incompreensíveis, não dá para entender. Como eu disse agora, o exemplo muito gráfico, talvez até demais, mas enfim. Um fenômeno muito triste é que, em geral, as pessoas não dão muito valor ao que é de graça. Isso é um erro muito grave. Por isso que muita gente não dá valor à saúde. Por quê? Porque é de graça. Até quando não tem. Aí eles percebem que nenhum dinheiro vai comprar a saúde. Dinheiro para ajudar na alimentação, para ajudar em umas certas coisas, mas não vai, ninguém compra a saúde. E ninguém dá valor. Por quê? Porque é de graça. Ninguém dá valor ao sol, a não ser como hoje, quando chove, aí se dá valor. Então, quando é uma coisa de graça, infelizmente, as pessoas não dão muito valor. E as riquezas da graça de Deus, muitas vezes, não é devidamente valorizado. Mas a graça, as riquezas da graça de Deus, apesar de ser uma riqueza de graça, ela é uma riqueza, é o que a Bíblia diz. Romanos 11, versículo 6. Explicando a diferença ou o contraste entre a salvação pela graça e a salvação pelas obras. O ser humano, ele gosta de ter salvação pelas obras. O ser humano gosta de crer, de trabalhar para fazer alguma coisa para a sua salvação, porque isso lhe dá um senso de valor, um senso de contribuição, um senso de autojustiça. Então o ser humano gosta de pensar, isso é explicado por todas as religiões do mundo, religiões do Oriente, religiões pseudo-bíblicas, pseudo-cristãs, religiões místicas. Todas as religiões, qualquer uma, sem exceção, todas diz que o homem precisa fazer algo. E o cristianismo verdadeiro, bíblico, diz que quem fez tudo foi Deus, foi Cristo. As religiões ensinam sobre rituais a serem feitos, coisas a serem evitadas, restrições alimentares, obrigações religiosas, mas tudo para dar um senso de valor ao homem, ao orgulho do homem. E Deus aqui em Romanos 11:6 vai explicar o seguinte: ou é uma coisa, ou é outra. Ou é pela graça, ou é pelas riquezas da graça, ou é pelas incompreensíveis riquezas de Cristo, ou é por obras. Ou um ou outro. E a Bíblia deixa bem claro, não é por obras. Não, pastor, é uma mistura. Não é uma mistura. E eu vou mostrar aqui um exemplo de muitos que eu poderia citar. Mas, por exemplo, Romanos 11:6. Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Mas, falando sobre salvação, mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então ele fala, ou é uma coisa ou é outra. Se é pela graça, então não é pelas obras. Mas se é pelas obras, então a graça não é pela graça. Não tem meio, não é parte graça, parte obra. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Ou é obra, ou é graça. Porque se não for, então não é obra e nem graça, então não é nada. Então uma coisa ou outra. Então essa riqueza da graça de Deus é uma riqueza preciosa, valiosa, mas ela é de fato de graça. E muitas vezes o ser humano não gosta disso. Gálatas 2:21. Não aniquilo a graça de Deus,
Porque se a justiça, ou seja, a salvação, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça vem da lei, das obras, daquilo que eu faço ou deixo de fazer, então para que raios Cristo morreu? Ele morreu em vão. Se nós podemos nos salvar, se a justiça vem da lei, se a salvação vem do que nós fazemos ou deixamos de fazer, não tinha para que Cristo morrer. Não tinha para que Cristo morrer. Então, ou uma coisa ou outra, não há meio termo. É muito triste quando nós vemos adeptos de seitas e falsas religiões afincados pelas ruas. Você vê eles assim para baixo, às vezes um crachazinho preto aqui, andam em pares. Você vê eles com seus guarda-chuvas para se esconder do sol, porque o sol faz mal, supostamente, segundo a profetisa deles. Sol faz bem, gente. Sem sol não tem vida, pense nisso. Você vê eles, os adventistas, os mormons, os testemunhos de Jeová, entre outros. Pequenas multidões andando rua abaixo. Seu zelo é louvável. A sua mensagem é desprezível. Não falo isso por preconceito, mas eles ensinam uma salvação pelas obras, que é justamente por isso que eles estão anunciando o evangelho errado deles. Porque eles estão fazendo aquilo como obra para granjear graça, que é contraditório. Eles fazem aquilo para merecer, para serem achados dignos, para fazerem favores a Deus. Estão marcando ponto. Por isso que eles estão lá. No entanto, o povo de Deus, remido pelo sangue, salvo receptáculos da graça, das riquíssimas graça de Deus, outra hora eu vou, depois eu vou, mês que vem, ano que vem, década que vem, qualquer hora. Deixa parar de chover, deixa parar de fazer sol, deixa ficar mais nublado, deixa ficar à vontade. Afinal, nós somos salvos, não vem das obras. Para que eu vou gastar do meu tempo? Para que eu vou sair nas ruas, nas praças, para falar para as pessoas, anunciar as riquezas da graça de Deus? Eu já sou salvo. Sabe uma coisa? Você não precisa anunciar as riquezas de Deus, da graça de Deus, para ir para o céu ser salvo. Você não precisa dar um panfleto para ninguém, você não precisa falar com ninguém, você não precisa levar o evangelho para... Você não precisa fazer nada disso e você vai para o céu do mesmo jeito. E assim fazendo, você está desprezando, desvalorizando as riquezas da graça e a incompreensível riqueza de Cristo. Por quê? Ele morreu para levar as riquezas da graça. Ele foi torturado, sangrou, sofreu para levar as riquezas da graça de Deus a todos. Aí eu recebo, obrigado Jesus, mas eu não vou anunciar para ninguém. Eu não vou brilhar, não vou resplandecer minhas obras. Eu não vou pregar para toda criatura. Eu não vou apoiar missionários. Eu não vou orar por outras obras. Por quê? Porque eu não preciso para ser salvo. E não precisa mesmo. Eu não preciso anunciar o evangelho. Eu não preciso evangelizar. Eu não preciso fazer nada. E não precisa mesmo. Agora você entende, porque você vê aquelas multidões de pessoas, de seitas, eles fazem aquilo por alto amor, eles fazem aquilo para se salvarem. Eles acham, não estão, mas eles acham. Eles estão cumprindo obras para aumentar a sua chance de ser salvo. Se você é salvo, você não tem chance de não ser mais salvo. Você é salvo, vida eterna. Não despreze, não desvalorize as riquezas da graça de Deus.
Você compreende o valor dessa riqueza? Que deve ser espalhada? Isso é uma verdadeira riqueza. E cabe a nós espalhar. Junto com essa riqueza, a riqueza da graça, a salvação, existem outras riquezas que também entram junto no mesmo pacote. Olhem comigo rapidamente para Romanos 9, 23. Vamos ver as riquezas da graça de Cristo. Número 1, nós temos salvação. A maior, melhor de todas. As segundas ou outras riquezas da graça de Deus é galardão e poder. Olha o que fala Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. De novo. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Veja bem, riquezas da sua glória. Aonde? Nos vasos de misericórdia. Note que essa riqueza da sua glória, ela está, as riquezas da glória, tá? Ela está em quem foi salvo. Justamente a salvação que nós vimos, quem recebeu a salvação, pois é. Essa salvação recebida, você se torna então um receptáculo das riquezas da glória. Olha onde está essas riquezas da glória, aonde? Nos vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia. O que seria vasos de misericórdia? Bom, um vaso é um recipiente. Um vaso é um recipiente, você coloca coisas dentro, certo? Aqui está dizendo a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Quem é o recipiente da sua misericórdia? Quem foi salvo. Você foi salvo, você é um vaso de misericórdia. Você é um recipiente da misericórdia de Deus. Você é um recipiente da misericórdia onde as riquezas da glória de Deus estão presentes. Mas essas riquezas estão presentes em recipientes, em vasos da misericórdia, ou seja, aqueles que foram salvos. Você se torna um recipiente da sua misericórdia através da salvação. E acabamos de ver que é a riqueza mais importante, dentre as riquezas, plural, dentre as riquezas da sua graça. Sua graça. As riquezas da glória, que fala aqui no versículo 23 de Romanos 9, as riquezas da glória nos dá acesso, as riquezas da glória nos dá direito a certas coisas. Por exemplo, você que é salvo, você que é recipiente, ou qualquer pessoa a quem nós levamos o Evangelho, qualquer pessoa que é um recipiente da misericórdia de Deus, tem acesso a bênçãos. Olha o que fala Efésios 1, 18. Efésios 1, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória, mais uma vez, riquezas da glória da sua herança nos santos. Quando fala herança nos santos, essa palavra nos quer dizer dentro do santo, ou seja, na nossa conta. Nós temos as riquezas da glória em nossa conta, ou seja, é para nós. As riquezas da glória de Deus, essas bênçãos são para nós. Isso vem através da salvação. Você não pode ser verdadeiramente abençoado sem a salvação. Agora entenda, Deus abençoa o salvo, perdido, o justo, o ímpio, não interessa. A Bíblia fala que a chuva cai para o justo e injusto, o sol levanta para o ímpio ou não. Então, todo mundo é abençoado. Mas as verdadeiras bênçãos, as maiores bênçãos, é para aqueles que são recipientes ou vasos da misericórdia, aqueles que foram salvos. Outra coisa que nós temos direito e acesso através da salvação, galardão. Mateus 6, versículo 20. Galardão o quê? Galardão é uma recompensa valiosa. Algo de valor. Mateus 6, 20. Mas ajuntai tesouros no céu,
onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Nós podemos ter galardão, nós podemos ter tesouro no céu. Agora note, a salvação, que começa aqui na terra, ela é de quê? De graça. É tudo por Cristo. É pelas riquezas da graça de Deus. Porém, no entanto, o galardão, assim como as bênçãos, mas o galardão, especificamente, ele não é de graça. O galardão não é de graça. Olha o que fala. Ajuntai quem? Nós. Nós precisamos juntar. Nós precisamos trabalhar por isso. O galardão não é de graça, o galardão é nosso para correr atrás. Ajuntai para vós tesouros do céu. Então a salvação da sua graça aqui na terra é Ele que dá de graça para nós. Agora, as riquezas da sua glória nos é dado através da salvação, mas tanto a bênção quanto o galardão depende de nós. A bênção é dada, a bênção especial, não a bênção regular que Deus abençoa todo mundo, a chuva, o sol, vidas, não. A bênção especial é dada para o crente fiel e obediente. O galardão, o tesouro no céu, é dado para quem ajunta. Como é que você ajunta tesouro no céu? Fazendo aquilo que agrada a Deus nessa vida. Cada coisa que fazemos em obediência e sacrifício em prol de Deus é depositado na nossa conta. Vou dar esse exemplo. Nossa conta celestial. E muita igreja, muita gente tem isso ao contrário. Eles acham que a salvação tem que trabalhar, tem que merecer, e o galardão é de graça. Ou seja, no céu vai ser todo mundo do mesmo jeito. Não. Por isso que vai ter o tribunal de Cristo. É justamente para cada um receber de acordo com o que fez nesta vida. E fez no corpo. Tá? Não vamos lá para não alongar muito, mas o tribunal de Cristo é para determinar a nossa eternidade de acordo com como nós vivemos aqui na terra. Então tem muita gente que acha que no céu vai ser todo mundo tem o mesmo galardão. Vai todo mundo morar em mansão, vai todo mundo ser igual, vai todo mundo ter tudo mesmo lá no céu. Agora, a salvação, aí nós temos que perseverar, sacrificar, fazer isso, fazer aquilo, tem que ser batizado por tudo, está tudo errado, gente. A salvação é de graça. O galardão e a bênção que tem que ser merecido. Isso é o contrário. E a maioria, infelizmente, das igrejas por aí ensina isso ao contrário. Está todo mundo tentando se salvar, sendo fiel até o fim, perseverando até o fim, não fazendo isso, não fazendo aquilo. Com certeza tem coisas que nós não devemos fazer e outras que devemos fazer, mas não é isso que vai salvar ninguém. Mas entenda, a salvação nos dá acesso a bênçãos, acesso a galardão. 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Jesus falou, juntar para vós tesouros do céu, onde a traça não ferrugem, nem o ladrão consome a roupa. Pedro falou a mesma coisa de um modo diferente. Falou de uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu. Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que ajuntar, fazer a nossa parte para isso. E a última coisa que eu vou falar hoje, que nos dá acesso, através do poder das riquezas da glória de Deus, além da bênção, além do galardão, é o poder de Deus. Nós podemos ter o poder de Deus em nossas vidas. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, mais uma vez, riquezas da sua glória, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, além de bênção, além de galardão, nós podemos ter o poder de Deus em nossas vidas. Para quê, pastor? Para quê? Para abrir uma vermelha, para fazer chover maná do céu, para fazer milagre? Não tão dramático, gente. Com o poder de Deus, você pode tomar decisões sábias. Então, isso.
A maioria dos nossos problemas são feitos porque nós fazemos decisões tolas. O poder de Deus pode nos guardar de Deus. O poder de Deus vai nos dar sabedoria. O poder de Deus vai nos dar influência sobre nossa família, nossos cônjuges, nossos colegas. O poder de Deus pode transformar a sua vida. E nós temos acesso ao poder de Deus através das riquezas da sua glória. Para isso, tem que primeiro ter as riquezas da graça, que é o quê? Salvação. Mas podemos ter esse poder. O poder de encarar dificuldades e tentações. O poder de ter uma inteligência espiritual. Eu expliquei inteligência, algo interessante, quer dizer, literalmente, ler entre as linhas. Inteligência de legível, de leger, de ler. Você enxergar uma situação e você vê o que está realmente por detrás daquela situação. É você entender o que realmente está acontecendo e não o que se apresenta. Muitas vezes a gente vê uma situação que se apresenta e nós tomamos todas as conclusões erradas. Tomamos todas as decisões erradas, porque nós não temos a inteligência espiritual de enxergar através do que está se apresentando. O poder de Deus nos dá a inteligência espiritual, que faz toda a diferença em nossas vidas, em cada aspecto das nossas vidas. Sabe o que é isso? É uma riqueza. É uma riqueza da glória de Deus. Isso é riqueza de verdade. Isso é riqueza verdadeira. E sem salvação, você não tem o poder de Deus em sua vida. Você não tem galardão no porvir. E você não tem herança dos salvos aqui na terra. Tudo isso, as riquezas da sua glória. E vem, como nós vimos, através da riqueza da sua graça. Resumindo esta noite, a graça é uma riqueza devido ao custo, ao preço que foi pago. Às vezes, se você não aprecia a arte, eu não sou um grande apreciador de arte, mas alguém chega e traz uma escultura, um quadro, fala, isso aqui vale 80 milhões de euros. Você fala, mas é bonita, mas 80 milhões de euros. Eu prefiro gastar isso em outras coisas. Eu vou comprar uma fazenda, uma casa de praia, um helicóptero, uma lancha, um jet ski. Eu vou aposentar minha chuteira, vou me aposentar e trocar tudo isso por um quadro. Sabe por quê? Porque nós, com todo respeito, nós somos ignorantes de arte. Francamente, eu não daria, não que eu tenho 80 milhões de euros, mas eu não daria nem 1 milhão de nada, de real, de centavos num quadro. Sabe por quê? Eu não valorizo. Eu vou ser honesto. Bonito, bacana, mas eu compro uma réplica. Tá bom para mim, fica bonito lá na parede. Eu não vou pendurar uma coisa que vale uma fortuna na parede da minha casa. Vou. E nem você. Sabe o que é isso? É o valor atribuído. Sabe por que aquele quadro vale 80 milhões de euros? Sabe por quê? É porque tem quem paga. Tem gente que entende e aprecia a arte e tem mais dinheiro do que bom senso, que paga. Procura e oferta. Se tem alguém disposto a pagar, o preço sobe. Se não tem ninguém disposto a pagar, o preço cai. As riquezas da graça, as riquezas da glória, o preço, a riqueza, o valor está no que Cristo fez. Ele não pagou 80 milhões de dólares, ele pagou com a sua vida. Quanto vale a sua vida? 80 milhões de euros? Você daria sua vida por 80 milhões de euros? Você venderia todo o seu corpo para ser doado por 80 milhões de euros? Eu acho que uma vida não tem preço. E a vida de Cristo era muito mais valiosa do que a vida de Cristo, a vida de alguém que não merecia a morte, que era justo, perfeito, imaculado. Ele não merecia, ele não precisaria ter morrido. Não precisaria ter morrido. Uma coisa, você chegar para
Alguém com 130 anos de idade, moribundo na cama, prestes a morrer. Eu vendo minha vida por 80 milhões. Ninguém quer, querido. Ninguém quer a tua vida. Você tem mais 10 minutos de vida, ninguém quer. Cristo não. Cristo não vivia fisicamente, não precisava. Porque o salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou, não iria experimentar a morte. Por isso que a morte não poderia contê-lo. No terceiro dia, ele ressuscitou. Esse era o valor da sua vida que ele pagou. Nada é tão precioso quanto as riquezas da sua graça. Hebreus 12:15, vou terminar com isso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por ela muitos se contaminam. Esse versículo aqui é muito amplo. Poderia pregar toda uma noite sobre ele, não vou fazê-lo, pode ficar tranquilo. Mas aqui fala que ninguém se prive da graça de Deus. É possível nós nos privarmos desta riqueza, da riqueza da graça de Deus. Ninguém se prive. Ninguém se prive. Ninguém precisa desvalorizar. Ninguém precisa ficar sem as riquezas da graça